Há exatamente uma década, o Brasil testemunhou uma série de protestos da população que ficaram conhecidos como as Jornadas de Junho de 2013. As manifestações foram inicialmente desencadeadas pelo aumento das tarifas de transporte público em algumas capitais do país, mas logo se transformaram em protestos generalizados por uma série de demandas, incluindo melhores serviços públicos, combate à corrupção, mudanças políticas e mais transparência governamental. Uma das primeiras manifestações foi feita no dia 6 de junho de 2013, quando o movimento Passe Livre queimou uma catraca de papelão, interrompendo o tráfego na Avenida 23 de Maio, centro da cidade de São Paulo. Os manifestantes protestavam contra o aumento da tarifa do transporte público, que havia subido de R$ 3,00 para R$ 3,20 no início do mês. A partir dali, duas características se tornaram presentes nas manifestações, que foram a adesão de alguns manifestantes à chamada tática Black Bloc, em que participantes com o rosto coberto vandalizaram prédios públicos e privados, como bancos e lojas, e a intensa repressão policial, com centenas de prisões e manifestantes feridos, alguns com sequelas permanentes devido ao uso de munição menos letal pela PM. A noite de 13 de junho ficou marcada como um grande ponto de inflexão nas jornadas de 2013. A reação violenta da polícia militar durante o ato em São Paulo, que terminou com mais de 100 feridos, inflamou a população e massificou as manifestações em todo o Brasil. Uma das vítimas da repressão da PM foi o fotógrafo Sérgio Silva. Na repressão ao ato de 13 de junho de 2013, na Rua da Consolação, ele perdeu a visão do olho esquerdo após ser atingido por uma bala de borracha disparada pela PM. As cenas daquele dia foram um ponto de virada na opinião pública e para vários meios de comunicação, que passaram a se pronunciar abertamente a favor das manifestações. No dia 17 de junho, as ruas da cidade de São Paulo foram inundadas por dezenas de milhares de pessoas, interrompendo o tráfego em várias partes das principais avenidas da cidade. Os protestos já haviam se espalhado por outras capitais, como Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Em Brasília, os manifestantes ocuparam a marquise do Congresso Nacional, em cenas que correram o mundo. No dia 20, os participantes dos protestos chegaram a vandalizar o prédio do Palácio do Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores. 10 anos depois, pesquisadores e ativistas ainda têm dificuldade em determinar por que os atos de rua daquele ano se generalizaram daquela forma. Pesquisadores apontam como fatores de junho de 2013 a paulatina precarização das condições de vida, especialmente nos grandes centros urbanos, com o aumento dos custos de transporte e moradia, e uma insatisfação com investimentos públicos, como os realizados para a Copa do Mundo de 2014. Por outro lado, há questionamentos sobre uma possível interferência externa na agenda dos protestos, direcionando-o contra o establishment como um todo, mas canalizado para o governo da então presidente Dilma Rousseff. A professora de Sociologia da USP, Ângela Alonso, autora de um livro e um documentário sobre as manifestações de 2013, explica que a mídia teve um papel relevante no estímulo das manifestações. Depois da repressão do dia 13, o que houve foi uma mudança de perspectiva da mídia em relação aos protestos. Porque se você olhar, aí sim está fazendo aniversário de 10 anos hoje, os editoriais da Folha, do Estadão, do dia 12, você vai ver todo mundo pedindo restauração da ordem. E aí, no dia seguinte, tem uma repressão grande aqui em São Paulo, mas também no Rio. A repressão, na verdade, também já vinha vindo. O que eu acho que tem no dia 13 de diferente é que essa repressão é, por um lado, direcional, ela atinge aqueles que normalmente não são vitimados pela polícia, porque negros e pobres apanham sistematicamente da polícia sem nenhuma reação similar. E a outra coisa é que a imprensa, ela própria, foi vitimada por aquela violência. Vários jornalistas, fotógrafos, etc. E tinha ainda por cima a mídia internacional de olho no Brasil, ou aqui no Brasil, porque ia começar a Copa das Confederações no 17. Então você tem uma focalização ali, né, uma atenção generalizada, e um movimento de indignação contra aquela violência, que é desproporcional, sem dúvida nenhuma, né? Mas é uma violência que se dirige, sobretudo, a jovens de estratos médios e altos, né? Em maioria brancos, e essa reação ela acaba produzindo uma espécie de aliança, né, da mídia com os manifestantes, né, que a mídia começa a cobrir intensivamente e mesmo a convocar
O dia 17, por exemplo, a Globo passa o dia inteiro entre noticiando e conclamando. Os protestos de junho de 2013 também tiveram um impacto significativo no papel das mídias sociais como ferramenta de transporte e expressão popular. Plataformas como Facebook, Twitter e Instagram desempenharam um papel fundamental na organização dos protestos e na disseminação de informações em tempo real. Veículos de comunicação editorialmente voltados aos interesses dos manifestantes, como Mídia Ninja e jornalistas livres, se notabilizaram nesse contexto. A cobertura dos protestos marcou um ponto de inflexão no uso das redes sociais como instrumento de engajamento político e manifestação pública. O cientista político Luiz Felipe Miguel, professor de ciência política da UNB, avaliou que as manifestações de junho de 2013 foram instrumentalizadas pela direita brasileira para enfraquecer o governo da presidente Dilma. Segundo Miguel, com a reeleição de Dilma em 2014, apesar dos protestos, se fortaleceu a preparação para o impeachment em 2016, que aconteceu sem a comprovação de crime de responsabilidade. Eu acho que 2013 foi, de fato, um movimento que começou como um movimento que mostrou uma série de demandas, né, populares que os governos do PT estavam tendo dificuldade de atender, certo? Eu acho que o governo reagiu mal, não soube dialogar com as ruas, e esse movimento acabou sendo capturado pela direita, que usou, né, as redes de comunicação, tanto as tradicionais quanto as novas, para ressignificar os protestos e transformá-los em protestos com uma pauta de direita. Mas naquele momento, em 2013, a nossa direita, que ainda era uma direita muito civilizada, né, comandada pelo PSDB e tal, achou que era capaz de ganhar do governo Dilma nas urnas. Então, naquele momento, eles ainda estavam jogando dentro das regras, vamos dizer assim, né? Eles estavam querendo desgastar o governo para ganhar a eleição. E quando, apesar daquele desgaste gigantesco que teve em 2013, apesar da Lava Jato, que já tinha começado em 2014, apesar dos movimentos aí fake, tipo o MBL, com uma enorme visibilidade, ferrando o governo, né? Apesar da campanha promocional gigantesca, né, para fazer do Aécio o salvador do país, apesar disso tudo, os caras perdem a eleição. Então, naquele momento, 2014, a direita brasileira, eu acho que se desencantou da política dentro das regras democráticas, e foi aí que eles decidiram que eles tinham que dar um golpe mesmo, tinham que virar a mesa e fazer uma intervenção de força, porque eles não iam chegar ao poder pelas regras, não. Os protestos de junho de 2013 no Brasil foram frequentemente associados à chamada Primavera Árabe e outras revoltas ocorridas em diferentes partes do mundo. O jornalista Breno Altman, editor do site Opera Mundi e um dos autores do livro Junho de 2013, A Rebelião Fantasma, argumenta que a interferência externa nas manifestações deve ter havido, mas precisa ser vista como um fator secundário. É evidente que intervém, é evidente que há conspiração, é evidente que há recursos financeiros, recursos materiais, recursos humanos que são empenhados para provocar determinados resultados na luta política dos países. Agora, o que não dá para aceitar como razoável é de que isso seja o fator fundamental dos processos internos dos países. Não existe guerra híbrida na história da humanidade que seja capaz, por si só, de colocar massas em movimento, como se fosse possível controlar os processos históricos como a gente faz no teatro de marionetes, a partir de uns cordões, como se o imperialismo fosse capaz de colocar multidões em movimento ou tirá-las de movimento a partir de botões mágicos, atualmente a partir das redes sociais. Isso não acontece, não funciona desse jeito. Apesar da disputa pela interpretação hegemônica deste episódio, os protestos de junho de 2013 no Brasil representam um momento de grande efervescência social e política, marcado por um despertar cívico e pela demanda por mudanças significativas no processo político.